Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Eclesiastes, nosso 24º encontro. Vamos trabalhar Eclesiastes, capítulo 10º, do versículo de 8 a 15. Sabedoria e prudência, veremos o capítulo 10, versículo de 8 a 11. O sábio fala pouco, do capítulo 10º, do versículo 12 a 15. Ouçamos agora a nossa leitura do texto 10, versículo 8 a 15. Sabedoria e prudência. Quem cava um buraco, nele cairá. Quem derruba o muro, uma cobra o morderá. Quem carrega pedras, com elas se machuca. E quem racha lenha, corre perigo. Se o machado está cego e não for afiado, será preciso muita força. É mais vantajoso usar a sabedoria. Se a cobra não encantada morde o encantador, este não ganha nada. O sábio fala pouco. As palavras do sábio favorecem a ele mesmo, mas as palavras do insensato provocam sua própria ruína. Se o início das palavras do insensato já é insensatez, o fim do seu discurso será tolice perversa. O insensato multiplica as palavras, embora o homem não saiba o que vai suceder, porque ninguém lhe pode dizer o que vai acontecer no futuro. O trabalho do insensato lhe causa fadiga, pois nem sabe como ir à cidade. No fundo, é um barata tonta. Versículo 8. Quem cava um buraco, nele cairá. Quem derruba o muro, uma cobra morderá. Nem sempre a perícia, a capacidade, o domínio que se tem sobre alguma coisa, isto é, aquele que é esperto numa coisa, deve deixar de ter atenção naquilo que faz. Estes dois provérbios, cavar um buraco e nele cair, derrubar o muro e ser mordido por uma cobra, é uma advertência. Não se deve confiar cegamente na sua habilidade pessoal. Mas, mesmo sendo um perito, um esperto em alguma coisa, é preciso ficar atento e alerta, e jamais deixar de ser vigilante, nem descuidar da devida atenção àquilo que se faz. Do contrário, ele vai pagar muito caro. Pode-se cair no buraco que a própria pessoa cavou. Uma serpente pode estar escondida entre as pedras e picar a quem muito confia. Alguns acidentes de trabalho acontecem, por se ter muita confiança naquilo que se faz. Às vezes se faz mecanicamente e deixa de prestar atenção e deixa de ser vigilante, pagando caro o preço de sua grande confiança. Tudo o que se faz deve se fazer sempre estando alerta. Às vezes a autoconfiança, muitas vezes, pode ser um presságio de perigo. Versículo 9. Quem remove pedras, com elas se machucará. Quem corta lenha, com ela se ferirá. Novamente, provérbios populares.
O descuido, que a pessoa pode ocorrer no trabalho, a pessoa que tem habilidade pode se transformar em acidente. O ser humano tem habilidades, mas não deve confiar muito, pois a autoconfiança pode conduzir a desastres. As pedras que se tiram podem esmagar a mão de quem as remove, ou a mão, ou às vezes até um dedo. O mesmo lenhador hábil, se descuidar, pode a ferramenta deslizar e feri-lo. Em tudo ter vigilância naquilo que se faz, para não ser vítima do seu próprio trabalho. Versículo 10. Se o ferro estiver cego e antes não for afiado, deve-se fazer muita força. Melhor usar a manha. A arte do lavador, que faz uso de seus instrumentos de trabalho, como machado, ele usa de modo hábil, inteligente, com sabedoria, mas ele tem que lembrar que também deve afiar o machado, para evitar não só o desgaste através do esforço inútil, porque o machado cego você trabalha menos do que o machado afiado. Aqui vale a destreza da inteligência e a sabedoria para o bom desempenho do trabalho. Hoje se usa muito a palavra logística, né? Se o instrumento quebrou, se deve usá-lo adaptando-o ao trabalho, mas com inteligência e sabedoria, usando, de manha para poder adaptá-lo. Versículo 11. Se a serpente não se deixa encantar e pica, de nada vale o encantamento. Apesar da perícia do encantador de serpentes, de dominar a astúcia da serpente, ele pode falhar no encantamento, em sua arte. Isto vir, ao falhar, colocar sua vida em grave perigo. Assim, esses provérbios nos fazem entender que a perícia não exclui o fracasso. Se deve ter vigilância constante, atenção em tudo aquilo que nós fazemos, mas convictos que mesmo assim ainda podemos fracassar, falhar. O sábio fala pouco. Versículo 12. O sábio ganha estima com suas palavras. O nécio se arruína pelo que fala. No tempo de Coelet, o uso da palavra na forma de conversa, diálogo, narrações, lições, era o meio natural de intercâmbio entre as pessoas e de comunicação de ideias e saberes. Hoje nós temos o celular, Eles não tinham isso. É pelas palavras que se manifestava o que cada um é. O sábio era reconhecido como sábio, e o nécio, o insensato, como nécio. O sábio era reconhecido e apreciado com grande estima. Quanto ao insensato, seus lábios provocam-lhe a sua própria ruína. Versículo 13. Sua introdução é uma insensatez. Sua conclusão, um terrível absurdo. Ainda continuamos falando do insensato aqui, do nécio. Tanto no começo do discurso quanto em sua conclusão, o nécio, o insensato, manifesta em suas palavras aquilo que ele é, uma pessoa sem senso. Seja no seu início de seu discurso, seja na condução do seu discurso, que acaba sendo uma loucura funesta, sem sentido. Parece aquelas pessoas que falam as coisas,
falam sem sentido, não têm um princípio para começar a falar e não sabem concluir aquilo que falam. Se perdem na própria palavra, na própria realidade que ela diz. A pessoa, no caso aqui. Isto é, fala nada de nada. Argumentos falaciosos e argumentos sem sentidos. Versículo 14. O nécio tagarela sem medida, mas o homem não sabe o que vai acontecer, pois que o informe sobre o que vai suceder. Como o ser humano não tem conhecimento do futuro, ele deveria moderar-se naquilo que diz. Mas o nécio fala sem medida. Ele começa mal, acaba pior. O sábio é consciente da própria ignorância. Assim o insensato tagarela age sem medida, fala muito. Igual o ditado popular nosso, quem fala muito dá bom dia a cavalo. A ruína acontece ao insensato por suas palavras, pois essas não têm limites. O nécio não para de falar, e como insensato, multiplica suas palavras. O ser humano não sabe o que vai acontecer, pois diante de seu futuro imediato, ou de seu futuro depois da sua morte, ele se depara com um enigma insolúvel, em que nem ele próprio, nem ninguém conhece a resposta, exceto Deus. Versículo 15. A fadiga, o cansaço do nécio, do insensato, o deixa exausto, pois não encontra o caminho da cidade. Continua o ensino tradicional sobre o nécio, o insensato, agora referindo à esfera do trabalho e de outras atividades. O nécio, por falar demais, são tagarelas. O nécio constitui para ele um grande trabalho, o ter que pensar, o ter que raciocinar. Para ele, o pensar é uma realidade estressante, porque ele não usa o bom senso. Ele fala demais. Então, ele tem necessidade de estar sempre cansado, porque gasta muita energia para ter que pensar. O nécio também tem em sua vida outras tarefas. Ele não as organiza. Não tem, no caso aqui, disciplina. E por isso, ele não alcança objetivos maiores, mas alcança, sim, cansaços maiores. O fato dele não encontrar o caminho da cidade se torna, no caso, uma pessoa meia tonta, que não sabe para onde vai ou não é capaz de encontrar o óbvio. Ela não consegue pensar no óbvio, no raciocínio lógico. No caso aqui, aberta rua pública. Ele não conhece as coisas mais elementares e simples. No fundo, seria uma expressão também moderna, uma barata tonta, não sabe para onde vai, para onde correr. Não sabe as coisas mais elementares. Então, esse é o texto que nós estamos refletindo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.